Olá, galerinha! Eu estou muito feliz nessa viagem que estamos fazendo junto, a viagem das habilidades. Você está acompanhando? Você está conseguindo associar essa viagem, esse caminho com o seu plano de estudos? Isso é muito importante. Lembrando que eu estou explicando as habilidades, não estou ensinando conteúdo. Os conteúdos vão surgindo para você lá, eu preciso daqui, eu preciso memorizar aqui. É esse o caminho, é essa a ideia dessa viagem que nós estamos fazendo. Hoje, estamos na competência 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Hoje nós vamos falar na habilidade 9. Galera, inscreve no canal, ajuda o tio. Se você gostou, compartilha. Se você está chegando agora, observa bem o que eu vou dizer para você. Tem uma playlist lá, todas as habilidades que nós já trabalhamos. Cada habilidade que surgir vai constar da playlist. Faça um estudo profundo sobre ela. É importante. Você vai conhecer a habilidade como você nunca viu na sua vida. Tenho certeza. E olha que eu sou prepotente, hein? Vem comigo. Habilidade 9. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos. Argumentos é quando eu preciso avaliar várias situações que foram colocadas como argumento. Ou fazer várias contas, porque ele disse argumentos, propostas como solução de problemas do cotidiano. Como é que cai isso? O que eu devo fazer? Vem comigo que eu te digo. Trouxe uma situação para vocês que caiu agora em 2022. Um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto e retângulo, capacidade para 90 mil litros d'água. 90 mil litros d'água. Se for preciso, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Eu tenho que entender o que é paralelepípedo. Relembrando os senhores, relembrando vocês, crianças, que aqui a aula não é para conhecer os detalhes da geometria. Os detalhes da função é conhecer a habilidade e o que usar. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou 5 projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica. E o casal irá escolher o projeto que exija a menor área de revestimento. Então, dá para sentir que ele vai trazer várias situações, cada uma delas é um argumento, segundo a habilidade 9, eu vou ter que avaliar, fazer conta em todas elas para que eu fique com a menor área. As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, respectivamente. Então, a alternativa, ele diz assim que as informações, primeiro é a profundidade, depois a largura, depois o comprimento. Para cada um dos projetos são, profundidade, largura, comprimento. Profundidade, largura, comprimento. Não vou ler não, tá, gente? Vou fazer os cálculos. Olha os 5 argumentos, as 5 informações. Eu trouxe o paralelepípedo, eu estou chamando a profundidade de C, a largura de B e o comprimento de A, que é o hábito da nomenclatura do paralelepípedo. Comprimento A, largura B, altura C, X, Y, Z, A, B, C. Só que o C vale 1,8, porque ele disse profundidade, largura e comprimento, respectivamente. Onde vai ser revestido? Vai ser revestido no chão, A vezes B. Vai ser revestido na parede AC, aqui na frente e no fundo. Serão revestidas as paredes B e C, à direita e à esquerda. Obviamente, pelo fato de ser uma piscina, a parte superior vai estar aberta para que eu tenha acesso a ela. Fazendo as contas, colocando no lugar do A o 25, no lugar do B o 2, no lugar do A, 2 vezes A, 25. No lugar do C, 1,8. 2 vezes, substituindo a largura B por 2. Substituindo a profundidade por 1,8. Eu não vou fazer com tantos detalhes essas informações, mas é essa informação.
desculpe-me, comprimento vezes largura, mais 2 vezes comprimento vezes profundidade, mais 2 vezes largura vezes profundidade, as informações substituídas. Eu terei 50 mais 90 mais 7,2. A área do argumento 1 é 147,2 metros quadrados. É a menor? Não sei. Vou ter que fazer os cálculos das outras 4. Na segunda sugestão, a profundidade vale 2 metros, a largura vale 5 metros e o comprimento 9 metros. Vou repetir o procedimento com essas novas informações, perfazendo um total de 101,0 metros quadrados. Se fosse só a informação A e a informação B, a alternativa B seria correta. Eu quero a menor, mas eu tenho que trabalhar o argumento 3. Profundidade 1, largura 6 e comprimento 15. Se eu fizer as contas, eu terei como área 132 metros quadrados. Maior do que a 1, maior do que a B. Continuo com a área B para satisfazer o exercício. As informações do argumento 4, profundidade 1,5, largura 15, comprimento 4. Se eu realizar as continhas, vou descobrir que esta área é maior que a 2, um pouquinho maior que a 2, 117 metros quadrados. Ainda fico com a área B, a área 2. Última informação, profundidade 2,5, largura 3, comprimento 12. Se eu fizer os cálculos, vou descobrir que a área vale 111 metros quadrados. Se o casal vai escolher aquela de menor área para revestimento, satisfaz a letra B. Gente, tive que fazer os argumentos. Isso é argumento. Isso é o argumento. Em cada competência, eu terei exercícios desse tipo. Aconteceu na competência 1. Os argumentos vieram satisfazendo a competência 1. Aqui os argumentos vieram satisfazendo a competência 2, que é geometria. Na competência 1, os argumentos vinham em cima dos números. Entendeu aí? Sacou o que é utilizar conhecimento geométrico de espaço e forma na seleção de argumentos, no dia a dia. Trouxe uma segunda situação. Vem comigo. Em 2018, caiu assim. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro, a base tem um raio igual a 2 e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas podem ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras, com a tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. As dimensões vêm na resolução. E ele quer saber qual desses modelos o artesão deve adquirir para armazenar maior número de potes. Então ele me traz 5 caixas organizadoras e ele vai comprar a que cabe mais potes. A base é esse retângulo. Quando eu começar a colocar os cilindros lá dentro, ó, se eu colocar mais à esquerda, ó, no comprimento eu vou ter uma quantidade de potes. Na largura eu vou ter outra quantidade de potes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar este comprimento, dividir pelo diâmetro. Eu saberei quantos potes cabem no comprimento. Se eu pegar a largura e dividir pelo tamanho de cada diâmetro, eu saberei quantos potes cabem no comprimento. Se eu multiplicar o que cabe no comprimento pela largura, eu terei feito uma base, terei montado uma base com os potes. Acontece que esses potes podem ser sobrepostos. Então, eis um exemplo de uma caixa. Olha um pote. Sobrou espaço,
põe outro potinho em cima e assim sucessivamente. Então, para eu saber quantos potes cabem na altura, eu vou medir o valor da altura e dividir pela altura de cada pote. Isso significa o quê? Que se eu pegar a quantidade de potes no comprimento, multiplicar pela quantidade de potes na largura, multiplicar pela quantidade de potes na altura, eu terei a quantidade total em cada caixa. E assim eu fiz. Ó, no 8 dividido por 4, porque o diâmetro é 4, no comprimento da primeira caixa cabem 2 potes, na largura 2 potes, ele é alto, então ela tem 40 centímetros de altura. Dividido por 6, cabem 6. Sobrou um espacinho, não posso fazer nada. Cabem, sem machucar os potes, 24. Se eu fizer assim em todas as outras situações, na caixa 2 cabem 20 potes. Lembrando que as sobras vai deixar com que fique meio solto, mas não posso completar, porque os potes são objetos sólidos. Não dá para cortar, não dá para danificar. Usando o mesmo raciocínio, na caixa organizadora 3 cabem 20 potes, na 4, 30 potes e na 5, 24 potes. Onde cabe mais? Na organizadora 4. Se é pensando somente na quantidade, na maior quantidade, ele vai adquirir a caixa organizadora da alternativa D, que corresponde à sugestão 4. Gente, olha só o trabalho que deu. Preciso fazer? Sim, preciso fazer, porque os argumentos virão e eu terei que trabalhar os argumentos para poder fazer a escolha. Habilidade 9. Utilizar conhecimento geométrico de espaço e forma na seleção de argumentos propostos. Então, galera, trouxe uma terceira situação e a terceira situação está escancarado os argumentos aqui, ó. Vamos interpretar. Em 2017 caiu assim. Vocês observaram que eu tenho colocado anos, isso significa que ele todo ano, quase todo ano, que todo ano é muito, quase todo ano, cada habilidade dessa eu consigo citar. Observe aqui, se eu for em 2015, acho um. Se eu for em 2018, acho um. Se for em 2022, acho um. As competências e habilidades na prova de matemática cai religiosamente. Vamos lá. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de arestas, que não pode ser amassado, desmontado, deformado. Eles têm à disposição 5 caixas com as diferentes dimensões conforme descrito. Eis as dimensões aqui. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço sobre o menor espaço livre em seu interior. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o que cabe na caixa e vou calcular o tamanho do objeto. Isso é o palavreado do dia a dia. Vou calcular o volume de cada caixa e subtrair do volume do objeto. Vai dar uma diferença. Essa diferença é o espaço livre. Vou ter que fazer com todas as 5 caixas, porque eu vou ficar com a caixa que sobrar o menor espaço livre. Então vamos lá. Volume da primeira caixa, 86 vezes 86 vezes 86. Volume de qualquer caixa cúbica. Olha esse livro aqui, gente, ó. Comprimento, largura, altura. Comprimento, largura e altura. Volume do objeto, 80, 80, 80. Informação do problema. Tem uma sobra de 124.056 centímetros cúbicos. Professor, tem que fazer as contas? Tem. Professor, dá muito trabalho? Dá. Por isso, sempre o conselho, treine as continhas. Você entendeu o problema e agora vai demorar, vai gastar, vai ser lento, porque não teve o treino suficiente. Mas isso são estratégias para se conversar mais tarde. Caixa 2. Qual que é o problema da caixa 2? Uma das dimensões da caixa é 75. Então, se eu tentar forçar o objeto, que é 80 por 80 por 80, vai deformar a caixa. Não serve, não serve. Caixa 3. Se eu calcular o volume da caixa 3, subtrair pelo volume do objeto que eu já conheço, tem um espaço livre de 115.300 centímetros cúbicos. Eu já tinha feito cálculo anteriormente. Esta é a caixa que vai satisfazer o cliente. Mas vamos ver se é verdade. Caixa 4.
O espaço livre é de 126.780 centímetros cúbicos. Caixa 5, o espaço livre é de 134.000 centímetros cúbicos. Nós fizemos 3 situações onde os argumentos foram propostos, os argumentos foram oferecidos e eu tive que trabalhar argumento por argumento. Essas contas, existe um caminho que facilita? Existe, mas é conversa para o futuro. Por enquanto é entender as habilidades. Hoje nós entendemos que a alternativa C satisfaz a habilidade 9. Utilizar conhecimento geométrico de espaço e forma para selecionar argumentos no dia a dia. Valeu, galerinha! Conto com vocês sempre. Eu estou muito feliz nesse caminho que nós estamos seguindo rumo ao sucesso no Enem. Fiquem com Deus. Obrigado!